oração por cura espiritual e quebra dos laços do mal. Amado filho, amada filha, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Essa oração com certeza vai impactar a sua alma, vai impactar o seu coração, vai te fortalecer profundamente. Deus te ama, você não está só. Você não está só. Deus te ama e está com você. E nele você é mais que vencedor. Jesus, nós somos teus, hoje e sempre. Nossa alma te pertence. Em tudo, Senhor, somos teus. Jesus, te entregamos agora o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Tudo isso, Senhor, se rende ao teu senhorio e majestade, ao teu poder curativo e libertador. Senhor, em teu nome nós não compactuamos com as obras das trevas. Se alguma parte tivemos com elas, arrependemo-nos agora, Senhor, de todo o coração. E rejeitamos, repreendemos e renegamos vivamente tudo isso em teu nome, Jesus. Nós não permitimos nenhuma manifestação do mal em nossa vida, na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa saúde, na profissão, nos estudos, na afetividade e no relacionamento. Em teu nome, Jesus. Vem nos lavar com teu sangue poderoso. Sobretudo, nós não permitimos nenhuma ação extraordinária do maligno na nossa alma e na alma dos nossos, como infestação, obsessão, fechação, vexação ou possessão diabólica, em nome de Jesus. Nós nos selamos a nós mesmos e a nossa família com teu preciosíssimo sangue. Nós fomos comprados por ele, Senhor. Nós nos revestimos dele. Nós te entregamos, Jesus, a nossa família e consagramos-na a ti. Tu és o Senhor da nossa alma. Tu és o Senhor do nosso lar e da nossa família. Bem como Tu és o Senhor de todos os lugares a nós ligados. Nós colocamos, Senhor, todo o nosso ser, de dia e de noite, onde quer que estejamos, sob os teus cuidados. Nós tomamos posse da cura espiritual e da libertação de qualquer prejuízo em que nós possamos hoje estar vivendo por desconhecimento ou desobediência à tua santa palavra, Senhor, e aos demais ensinamentos da igreja. Tu és o nosso Senhor. Senhor, nós nos prostramos diante de ti, com todo o nosso coração. Reconhecemos que o nosso pecado pesou sobre o teu corpo na cruz, fazendo com que o teu sangue jorrasse, Senhor, para o perdão desses mesmos pecados. Agora nós apresentamos esses pecados a ti e nos arrependemos deles. Ó Jesus, eu te peço, perdoa-nos por todo o mal instalado em nosso coração. Toda raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, orgulho, egoísmo, vaidade, vícios e desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba, impaciência. Nós nos arrependemos também de toda infidelidade a ti, das vezes que buscamos solução para os nossos problemas em lugares onde o Senhor não era professado, Jesus, como único Deus e Salvador. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. Pedimos agora, com a força do teu Espírito, não nos deixe mais recair no erro, Senhor. Liberta-nos espiritualmente de todos os laços que nos prendem ao mal, para que caminhemos em santidade e possamos contemplar a tua face. Senhor, vem curar o nosso espírito de toda contaminação com o mundo. Vem curar, Senhor, quebrar os laços do mal. Em teu nome, Jesus. Venha libertar nossa mente, Senhor, de toda essa inquietação, essa preocupação exagerada, esse medo da morte, do futuro. Vem libertar nossa mente, Senhor, de tudo que perturba e tira a paz. Quantos filhos e filhas sem paz. Quantos filhos e filhas, Senhor,
sem paz interior. Vem nos libertar, Senhor, de tudo que rouba a nossa paz. Vem nos libertar, Senhor, de tudo que abala a nossa fé. Vem e retira, Senhor, esses pensamentos angustiantes. Vem e retira esses pensamentos de medo que fazem com que nós nos sintamos sozinhos. Vem curar pelo poder do Teu nome, Jesus, o nosso interior, a nossa mente, a nossa alma, nosso coração. Vem curar, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor, nosso interior mais profundo, Jesus. Não nos deixa, Senhor, ser escravos do mal, consciente ou inconscientemente. O mal que nos perturba, que rouba a nossa fé. Vem, Senhor, fazer a Tua graça acontecer em nós. Senhor, tem tantas consequências que o pecado deixou em nós, que nós sequer sabemos. Tantas consequências que as nossas más escolhas deixaram em nós, que as feridas deixaram em nós, que o desamor, que a traição deixaram em nós. Vem nos curar, Jesus. Cura o nosso espírito, ferido, Senhor, pela malvadez dos outros, por esse mundo corrupto, por esse mundo infiel, por esse mundo utilitarista que quer usar as pessoas. Cura o nosso espírito ferido pelo ódio do inimigo que nos persegue, pelo ódio que o mundo tem contra a igreja, contra Deus. Cura o nosso espírito ferido, Senhor, pelo desânimo. Cura o nosso espírito ferido, Senhor, pela tristeza. Cura o nosso espírito abatido, Senhor, pela angústia, pelo desespero. Vem, Senhor, e faz novas todas as coisas dentro de nós. Cura o mal mais profundo, pessoas, Senhor, que passaram pela nossa vida, que disseram palavras negativas, de descrédito, de rejeição, de inferioridade. Quantas pessoas, Senhor, com um potencial maravilhoso, mas que vivem se nivelando por baixo, que não acreditam em si mesmas, que não tomam posse das suas promessas por causa dessa voz de inferioridade no coração, essa voz de medo. Liberta-nos agora, Jesus, de todo espírito de medo em Teu nome, todo espírito de desconfiança do Teu amor. A principal estratégia do inimigo, Senhor, é fazer com que nós desconfiemos do Teu amor, é fazer com que nós não acreditemos na Tua bondade, é fazer com que nós nos sintamos sós e não acreditemos que o Senhor está cuidando, que o Senhor está vendo o que estamos vivendo. Talvez, Senhor, tenham filhos e filhas rezando comigo agora que estão vivendo provações, estão vivendo angústias, dificuldades, e talvez, Senhor, a tentação está soprando no ouvido delas, que elas estão sós, que elas não são amadas, que ninguém as vê, que ninguém cuida delas. É uma mentira. O Senhor nunca esquece de nós. O Senhor nunca deixa de nos amar. O Senhor nunca deixa de nos acompanhar, de cuidar da gente, de estar conosco. O Teu amor é perfeito, é profundo, é especial. Sim, Senhor, vem nos libertar dessa desconfiança do Teu amor. Vem nos libertar desse sentimento de orfandade que o inimigo quer que nós sintamos, fazendo-nos duvidar do Seu amor. Nos liberta da dúvida do Seu amor, porque o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor nunca desiste de nós, e nós cremos no Teu amor por nós, nós cremos na Tua bondade, nós cremos na Tua misericórdia. Vem, Jesus, e nos liberta pelo santo poder do Teu nome, Jesus. Liberta o nosso coração de todo sentimento, Senhor, de que não estamos sendo vistos. Filho, filha, saiba que Deus ouve sempre a sua oração. Sempre, sempre, sempre. E hoje Ele está libertando você. Não desista. Vem, Senhor, e levanta-nos agora.
com o Teu Espírito. Batiza-nos agora, Senhor, com o Teu Espírito. Derrama sobre nós a graça, o poder do Teu Espírito. Vem nos libertar, Senhor. Vem encher, Senhor, com a Tua graça os nossos corações. Liberta-nos desse peso, Senhor, muitas vezes sobre os nossos ombros. Liberta-nos dessa opressão mental e encha-nos agora com Teu Espírito. Cura os males do nosso espírito, cura os males do nosso coração. Vem nos batiza, Espírito Santo, e no nome de Jesus quebra todos os laços que querem nos prender. Vem, Espírito Santo, vem nos libertar, vem curar o nosso espírito, vem nos fazer viver os sonhos de Deus para nós, a graça que Deus tem para nós. Em cada momento, nós nos consagramos a Ti, ó doce, ó suave, ó Santo Espírito de Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor ponha os Seus anjos conosco, para nos defender no combate contra o mal. Que os Teus anjos estejam agora na nossa casa, em nosso carro, onde quer que estejamos. Que os Seus anjos, Senhor, nos blindem, nos protejam e nos defendam contra o mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amado filho, amada filha, escreva aqui nos comentários agora seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o Padre vai rezar. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para você sempre saber quando entrarem orações, vídeos novos aqui. Também deixe o seu like, seu joia, sua curtida nesse vídeo. Compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram. E hoje eu quero indicar uma playlist aqui do meu canal, que é a playlist dos clipes. Estão lá as músicas do meu DVD, tá muito linda para abençoar a sua casa, deixa rolando. Tem a playlist também das homilias, né? A homilia de hoje eu posto a reflexão sobre o Evangelho todos os dias. Tem a playlist das orações, com orações belíssimas, essa aqui e muitas outras, para ajudar você, para libertar sua mente, sua alma, seu coração, tá? Não deixe de se inscrever no canal e de deixar também sua curtida. Deus ilumine você. O que é impossível para nós, o Senhor pode fazer. Eu sinto já no início dessa pregação, não é comum a gente rezar assim no início, mas o Senhor colocava no meu coração que Ele já está resgatando nessa hora muitas pessoas da morte. O Senhor já está tirando muitas pessoas, a palavra do Salmo, né, da cova. Está realizando prodígios impossíveis nesse momento, libertando pessoas com pensamentos de morte, de suicídio, libertando pessoas que tinham desistido da vida, da fé, do casamento, que tinham morrido com quem morreu. A imagem era o Senhor tirando de uma cova profunda uma pessoa que lá estava deitada, viva, mas que escolheu deitar lá. O Senhor se abaixava com o braço forte e tirava essa pessoa de lá. Eu quero confirmar, Padre, a imagem que eu tinha enquanto Cassiano rezava, cantava, ministrava essa música, era de correntes mesmo sendo arrebentadas. O Senhor colocava no meu coração que Ele já no início do programa está rompendo com todo medo. E quando o Padre proclamava de que Deus está tirando pessoas da cova, eram pessoas que já tinham aceitado a morte. Você nem foi contaminado pelo Covid, mas dentro de você estava assim, eu desisti de viver, mais cedo ou mais tarde eu vou adoecer, eu tenho muitas doenças, eu não vou sobreviver, não tem mais vida para mim. Então muitos que haviam desistido de viver, pessoas que estavam soterradas no medo, soterradas no desespero, na aflição, na ansiedade, o Senhor já alcança o seu coração e bendito seja Deus que nos visita já no início do nosso programa, nesse dia de intercessão. Deus veio dizer que é Ele que está à frente e, como o Padre disse, Ele é mais forte que nós e Ele trabalha a nosso favor. Pessoas sendo libertas de um desânimo mortal, que uma ansiedade misturada, como a Val proclamava, com medo. O Senhor está te tirando dessa cova,
porque Ele é Deus. Ele é maior que o seu sofrimento, o seu medo. É momento de você olhar fixo para Deus. A tempestade vai passar. Segura a mão do Senhor. As águas não irão te submergir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um começo atípico, mas aqui quem manda é o Espírito Santo. E a gente sempre tem que se deixar de fato, como nos ensina o nosso Pai Fundador, conduzir por Ele. O tema de hoje, você pode já, como eu costumo fazer quando eu venho aqui, criar uma hashtag seguinte, hashtag para você postar aí no seu Instagram, Twitter, Facebook, fazer um post, marca a gente aqui do Sorrindo. A hashtag é a seguinte: Deus muda maldição em bênção. Deus transforma, ou transforma, né? Transforma, deixar transforma. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Os irmãos podem repetir depois do padre, por gentileza? Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Estou vendo aqui que todo mundo está animado para dizer isso, porque é uma verdade. Que tem dias que parece que o café da manhã não foi tão forte, né? Mas hoje eu senti essa ressonância, repetiram depois de mim essa verdade, né? Uma verdade. Nós vamos aprender na Bíblia que Deus transforma a maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículo 2, eu vou ler um pouquinho do 1, só para te contextualizar. Eu vou ler e aí eu contextualizo para você. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, estou começando do versículo 1, encontrou-se um texto em que se lia que o amonita e o moabita não devem entrar na comunidade de Deus. Eram povos estrangeiros, né? Agora, versículo 2. Porque não foram ao encontro dos israelitas com pão e água, mas contrataram Balaão para os amaldiçoar. Acontecendo, aliás, que nosso Deus mudasse, virasse, transformasse a maldição em bênção. Olha só. Eles estão lendo ali no livro da lei e descobriram uma passagem na qual aquele povo antigo, os amonitas, os moabitas, tinham contratado um mago, um bruxo da época, que era Balaão, para ir e amaldiçoar o povo de Israel, que ia para um exército, uma guerra, né? Para que o povo perdesse. Mas o povo era o povo escolhido de Deus, era o povo marcado pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Jesus ainda não tinha sido imolado, mas no mistério da Trindade, eles já eram marcados pelo selo de Deus, pelo selo do Cristo, que estava lá com o Pai e com o Espírito, né? Na glória da Trindade. Então, o bruxo que foi contratado para amaldiçoar, quem conhece a história sabe, é até engraçado, a hora que ele foi proferir a maldição, a mula começou a falar com ele. E ele foi obrigado, da boca dele não conseguia, ele tentava falar a palavra de maldição, saía a palavra de bênção. Uma história bonita da Bíblia. Ele foi obrigado a abençoar o povo. E o versículo 2 se completa no final dizendo: acontecendo, porém, que o nosso Deus virasse, mudasse, transformasse a maldição em bênção. Olha, isso aqui não é uma frase solta, bonita, não é a frase de um poeta, de um filósofo, de um pensador. Todo respeito a esses e essas que se dedicam à arte, mas essa é a palavra de Deus, é a palavra viva do nosso Deus, é uma verdade de fé, é um princípio eterno. Deus é capaz de mudar a maldição em bênção. E o que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito honesto e eu prezo demais pela honestidade, sou sincero em dizer. Porque a Bíblia, ela não esconde que o povo de Deus, o povo de Israel, eles passaram por momentos de maldição, que eram aparentes ou concretas maldições. Eles passaram por guerra, eles enfrentaram doenças, pandemias de alguma outra forma, óbvio, em outra proporção, mas eles também lidaram com doença, lidaram com guerra, que é pior ainda que uma pandemia, né? Com a carestia. Eles enfrentaram momentos de maldição, mas eles fizeram essa experiência. Deus é poderoso, Deus é capaz de mudar a maldição e transformá-la numa bênção. Filho, filha, maldição hoje para mim e para você pode ser sinônimo de tantas realidades, é ou não é verdade? Talvez hoje para você maldição é sinônimo da morte do seu ente querido, que
que você quase que não conseguiu velar por causa do contexto da pandemia. Talvez maldição para você, essa palavra é sinônimo do desemprego, da carestia, da crise financeira, do medo de passar fome. Talvez maldição aqui para você é sinônimo de um sofrimento muito intenso, não é? É sinônimo da depressão, da ansiedade, do medo. Você está insatisfeito com a sua vida, insatisfeita. Você está frustrado porque você ganhou muito peso, porque você foi traída, abandonada, porque os seus sonhos não se realizaram, os seus projetos. Mas alto lá, a morte, a doença, o problema não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. E Ele pode mudar maldição em bênção. Isso é uma verdade, tome posse disso. E a hashtag está acontecendo aí? Deus transforma maldição em bênção. Vá digitando, vá postando para que muitas pessoas recebam também isso, essa verdade da palavra de Deus. Segundo versículo que eu quero usar, que eu vou usar, que exemplifica também tal realidade. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Com certeza, eu acredito que você já tenha ouvido falar da história de José do Egito. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, sofreu muito, foi preso lá no Egito, mas veio a calhar que ele se tornou o vice-governador de todo o Egito, o líder da atitude inteligente de estocar alimentos no tempo de abundância para depois ter o que comer no tempo de carestia, tempo de maldição. E depois de tudo aquilo, os irmãos o reencontraram. Você acha que conhece a história? Se não conhece, leia lá a história de José do Egito depois. E quando o pai deles, Jacó, morreu, os irmãos ficaram com medo de José se lembrar do mal que eles lhes tinham imposto, né? E que a raiva se sobrepujasse no relacionamento deles e José os punisse, porque José era um homem poderoso, o mais poderoso depois do faraó, e o Egito era a maior potência do mundo. Olha como Deus exaltou José, né? O segundo homem mais poderoso no mundo daquela época. Então os irmãos ficaram com medo, José vai se vingar, nosso pai morreu, nós o vendemos como escravo, nós o humilhamos, nós o privamos de ter a companhia do nosso pai por tantos anos. E no versículo 20, olha só o que José respondeu aos irmãos. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem. Quis exaltar-me para dar a vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. Que coisa linda! Se eu estivesse no centro de evangelização lotado, eu ia pedir para os filhos e filhas lá presentes aplaudirem, que aplaudissem por 5 minutos. Porque, gente, é uma verdade. José está dizendo, vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus mudou o mal em bem e me exaltou através de tudo isso. Olha que coisa linda, que coisa linda. Deus tem um jeito, Deus tem uma capacidade de misteriosamente sempre tirar um bem maior do mal que nos acontece, da maldição que nos atinge, se nós nos voltamos para Ele. Deus sempre sabe como tirar um bem maior do mal. Ele é especialista. Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, sábio do século IV, estudado por cristãos e não cristãos, no Tratado de Malo, no qual ele fala sobre a origem do mal, não é? Ele falava que o mal não aconteceria se Deus não pudesse extrair dele um bem maior. Deus tem essa pedagogia, essa capacidade. E se você permitir, filho, você mesmo, você, Deus vai transformar as maldições, as perdas em bênção na sua vida. Ele sabe como fazer, mas para conquistar isso, a gente precisa permanecer na fé. Para conquistar isso, a gente precisa permanecer em Deus, buscando na confiança absoluta. Ontem eu fazia um estudo bíblico aprofundado sobre as raízes das bênçãos e as raízes das maldições na Bíblia. O assunto nem é esse, eu só vou trazer esse conhecimento para depois prosseguir o que eu quero refletir. Você sabia que a Bíblia apresenta algumas raízes de bênção? Para você viver na bênção, a Bíblia diz que é preciso você viver na obediência a Deus. Obediência irrestrita é sinal de bênção. Vai trazer como consequência a bênção sobre a tua vida, né? Deus disse a Saul que ele preferiria a obediência do que os sacrifícios.
Quando você obedece a Deus, você atrai bênção sobre a tua vida. E você há de convir que muitas vezes é difícil obedecer a Deus, né? Colocar a palavra dele em prática. Outra coisa que faz a bênção acontecer na nossa vida, o proferir palavras de bênção. A própria semântica da palavra, bênção e maldição, já traz implícito o que ela quer dizer. O que é a bênção? O bem dizer é dizer bem. O que é a maldição? O mal dizer é dizer mal, falar palavras ruins. A nossa palavra se materializa no mundo espiritual, em bênção ou maldição. A palavra tem poder, a palavra é semente. O que você tem plantado com as suas palavras? Muita gente semeando maldição sobre si mesmo, sobre a família, sobre o Brasil com as próprias palavras. E também o contrário, é verdadeiro, muita gente semeando bênção. Então a gente atrai bênção quando a gente fala palavras de bênção. Cuidado com as palavras que você está falando. Padre, eu estou nervoso. Aprende a domar a sua língua, filho. Aprende a dirigir a sua raiva de maneira mais inteligente, porque isso está atraindo coisas ruins para a sua vida. Outra fonte de bênção segundo a Bíblia, e essa é fantástica, honrar pai e mãe é fonte de bênção. Quem honra pai e mãe, cuida deles na velhice, vai alcançar uma grande bênção de Deus. E agora vamos para as principais fontes de maldição na Sagrada Escritura. É bom a gente entender, o padre fez um estudo amplo. Fontes de maldição na Sagrada Escritura. A gente atrai a maldição quando a gente comete o pecado da idolatria. Em todo o Antigo Testamento a gente vê isso. A idolatria, que significa a feitiçaria, a invocação dos mortos, a invocação dos espíritos, sortilégios, as crenças, né, em sortilégios, em horóscopos, está lá em Deuteronômio 18, versículo 9 seguintes, né? Isso atrai maldição, é bíblico, né? Não estou falando do que eu acho, estou falando do que está na Sagrada Escritura. A gente atrai maldição, sobretudo através da desobediência a Deus. Desobediência a Deus na Bíblia é sinônimo de maldição. Também na Bíblia, a gente atrai maldição por palavras más, malditas proferidas por nós. Na Bíblia, a gente atrai a maldição quando a gente desonra um pai e uma mãe, né? O que é honrar? É cuidar na velhice, é trazer alegria, é se importar com o pai e com a mãe, sobretudo quando eles estão em necessidade. Tem gente que arranja desculpa para não honrar o pai e a mãe. Isso, biblicamente, é fonte de maldição. Olha só que forte, né? Você pode estudar depois, aprofundar. O padre não vai falar de todos os assuntos hoje, né? Eu estou só citando aqui, que o assunto principal não é só esse. Outra coisa que atrai maldição, um erro cometido por um antepassado, que, através do qual o mal, né, personificado no inimigo, alcança, interpreta que tem uma autoridade legal sobre a sua vida, para continuar infligindo aquela maldição e para continuar fazendo aquele erro se repetir na sua linhagem de família. Por exemplo, alguém que tem uma família que sempre tem casos de adultério, sempre tem casos de violência, assassinato. É um ciclo, né? Como se fosse um jugo hereditário, uma maldição que precisa ser quebrada no nome de Jesus. Mas o mal, espiritualmente falando, ele encontra legalidade para continuar agindo. É como se ele reclamasse o filho da pessoa que traz aquele jugo. Não, você vai agir de tal forma, porque existe uma brecha na sua vida, toda a sua família agiu assim, eu tenho autoridade legal, o inimigo diz, né, para agir e levar você, te prender nessa maldição. Acontece também, preciso quebrá-la no nome de Jesus. O que faz a gente quebrar a maldição, gente? Aliás, ainda outras fontes de maldição, segundo a Bíblia. A injustiça para com os fracos, sobretudo o aborto, é fonte de maldição, pecado gravíssimo. Matar o inocente, né? Porque não pode se defender, esse é o princípio bíblico. As práticas sexuais em desacordo com a Sagrada Escritura são fontes de maldição na Bíblia. Não vou entrar nisso, mas como quebrar, aprofundar nisso, melhor dizendo, as maldições? Vivendo a palavra em primeiro lugar, vivendo a Bíblia, obedecendo a Deus. Primeiro ponto, a obediência é garantia que as maldições vão ser quebradas no nome de Jesus. E também vivendo uma vida profundamente sacramental. Os sacramentos são os meios ordinários da graça de Deus, né? Confissão, comunhão, não é? Se você é de outra denominação, viva na palavra, né? Obedeça a palavra. Mas para nós cristãos católicos, é importantíssima a confissão, o sacramento de libertação, de cura profunda, né? Então, prosseguindo, Deus transforma a bênção em maldição. Aliás, transforma a maldição em bênção, desculpa. Eu confundi aqui o enunciado. Deus transforma maldição em bênção, Jesus. Eu confundi, falei que tinha falado o contrário. Mas, enfim, como entender isso?
que Deus transforma maldição em bênção quando a gente não consegue ver isso acontecendo. Eu gosto sempre, quando eu estou vivendo um momento difícil, lembrar de uma imagem que certa vez eu vi. Não lembro se foi no Vaticano, numa peregrinação que eu fui, eu passei pela Itália, e foi explicado o processo de construção de uma tela, né, de uma grande pintura, por exemplo, de Michelangelo, de Rembrandt, dos antigos, grandes pintores, né, que faziam aquelas grandes telas. E foi-se explicado que ele ia pintando, né, os pedaços e tal, e de repente, para quem estava vendo de fora, ficava tudo muito desconexo ali na tela, né? Porque na cabeça do artista, do pintor, estava tudo pronto, né? Vai acontecer isso, né? Aqui vai estar a Mona Lisa, o nariz dela, tal. Aqui vai estar a imagem de Maria Madalena, por exemplo, a da Santa Maria Madalena, que está lá no Vaticano, que é muito bonita. Mas para quem via de fora, era difícil entender o quadro todo, a pintura toda, né? Uma pessoa chegava e perguntava, por que aquele sol está cortado na metade? Né? Por que aquela casa não tem telhado? Né? Por que aquele rio só tem um pedacinho? Por que aquela pessoa não tem cabeça? Porque eram pintadas pequenas telas dentro da tela maior, né? E antes de se unir tudo, no quadro, da obra ser concluída, aquilo era muito intragável, sabe? Era estranho, né? Não tinha sentido. Eu tomei isso para a minha vida para refletir sobre a maneira como Deus age. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, como num tempo como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, que a gente olha para o quadro da nossa história e a gente conclui, mas isso não tem sentido. Está muito feio isso aqui. Está muito estranho. Por que eu estou passando por isso? Por que não tem beleza na minha vida? Por que a depressão? Por que a perda daquela pessoa? Meu Deus, por que o desemprego? Mas não se esqueça que o pincel está na mão de Deus, que a tempestade vai passar e que no final, à medida que o tempo for acontecendo, permaneça em Deus que você vai ver que tudo isso vai encontrar o seu lugar dentro do quadro. Tudo isso vai encontrar o seu lugar dentro da pintura. Deus usa de tudo. Deus usa das suas maldições para fazer você se tornar uma bênção lá na frente. Deus usa das suas perdas para te acrescentar algo novo lá na frente. Deus está usando de tudo isso. Talvez, filho, filha, hoje você não consegue entender onde que vai dar esse quadro, meu Deus. Eu não vejo sol, esse quadro escuro, calma. A tinta amarela, a tinta da cor da luz ainda não chegou, mas o artista vai pintar. Os quadros, você pega um quadro do Rembrandt, do Michelangelo e de tantos outros, gente, são perfeitos. Os afrescos são impecáveis, mas no processo de feitura, de construção, não tinha beleza. Não tinha nexo. Na tua vida, talvez, filho, filha, hoje você esteja nesse ponto. Mas confia, porque o pintor, o artista está trabalhando. Ele está pintando. E nada vai ser desperdiçado. Não desperdice o seu sofrimento. É claro que enquanto a beleza final do quadro não chega, a dor, não é? O desconforto nos incomodam. Óbvio que nos incomodam, mas isso vai passar. E tudo vai fazer sentido. Permaneça na fé. É claro que Deus não quer o mal, né, gente? Muitas vezes, eu vou refletir um pouquinho sobre a raiz de alguns males, mas Deus usa de tudo para fazer a obra dele acontecer na nossa vida. E para também nos salvar. A gente tem que pensar no céu, na eternidade, na ressurreição. Nem tudo se resume só a essa vida. Eu dizia ontem à noite ao vivo no programa Para Ser Feliz, lembrando São Paulo aos Coríntios, que se nós não acreditarmos na ressurreição, no céu, dizia São Paulo aos Coríntios no capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, nós somos de todos os seres humanos os mais dignos de compaixão e dó, dizia São Paulo. Temos que olhar para o céu, temos que crer na ressurreição, mas entender que Deus é capaz de tirar um bem maior de tudo. Mas vamos delimitar uma coisa aqui. Existem males que acontecem por culpas de outras pessoas, né? O mau exercício da liberdade do outro, que escolheu beber demais, no seu livre-arbítrio bebeu, saiu com um carro bêbado e acabou me atropelando, ou atropelando meu vizinho, meu amigo, meu filho. Existem males que são frutos da minha escolha, né? Daquilo que eu fiz, daquilo que eu escolhi. E a injustiça a gente culpar a Deus, né? Por escolhas que nós fizemos. E existe também aquilo que o catecismo da Igreja Católica chama de um mal
que é um mistério, né? Um mistério da iniquidade. Tem coisas que, como eu disse, no quadro ainda não fazem sentido. Não tem um porquê. A gente vai entender ao longo que o quadro for sendo pintado, transformado. Por exemplo, existem males que são consequências das nossas escolhas. A pessoa que fumou a vida inteira e hoje está com câncer no pulmão. A pessoa que comeu demais e engordou demais e está com diabetes. Engordar, com todo respeito, é uma escolha, né? A comida não voa, não entra na boca sozinha, né? É o jeito insensato, talvez, de lidar com ansiedade, com medo, você vai descontando na comida. É uma escolha sua. A dívida, né? Talvez você gastou demais pela ansiedade, acabou comprando demais, ou fazendo dívidas, ou emprestando dinheiro. Talvez teve até um motivo, tal, mas você fez uma escolha, não é? Então, a gente tem que delimitar e abrir mão um pouco da cultura da não responsabilização, que é muito presente no Brasil. Eu lembro quando aquela ponte naquela ciclovia do Rio de Janeiro caiu e matou 2 ciclistas, não sei se você lembra, uns anos atrás, eu vi o jornal e eu fiquei escandalizado. A prefeitura, não sei se já se resolveu a situação, estou fazendo uma leitura daquele fato, naquela época, né? A prefeitura em nota falou que não era culpa dela. O engenheiro que aprovou em nota falou que não era culpa dele. A construtora que fez o negócio falou que não era culpa dela. Aí o jornalista no final falou assim, deve ter sido culpa do mar, né? Deve ter sido culpa das ondas que ficaram bravas, né? Ué, gente, se o engenheiro não tem culpa, se a prefeitura que contratou não tem culpa, se a construtora que fez não tem culpa, a culpa é de quem? É do Abreu, né? Como dizem por aí. E nós vivemos uma cultura da não responsabilização. Então a gente tem que se responsabilizar, como a queda das barragens em Minas Gerais. Graças a Deus, a justiça está em cima, mas muita gente ainda não foi indenizada. E não, a culpa não é nossa, a culpa é de quem? A culpa é de quem, gente? Quem que era dono do negócio? Muita gente, ainda faço um apelo aqui, com todo respeito, ainda não foi indenizada. É só você pesquisar na internet ou ver as últimas matérias. Gente simples, esperando pela indenização do que é seu, suas vidas, sua cidade, sua criação, seu cantinho foi ceifado por uma irresponsabilidade, né? Por um erro ali. Não é culpa do diretor, não é culpa de quem fez a manutenção, é culpa de quem? A gente tem que fugir dessa cultura da não responsabilização. Entender, o que é erro meu é erro meu. E Deus, eu não estou falando isso para te culpar, tá? Deus também não está te condenando pelos seus erros, Ele está do seu lado para ajudar você a mitigar as consequências das escolhas ruins, para te ajudar a levantar, para te ajudar a consertar o que foi estragado. Sim, Ele está do seu lado. Mas é preciso entender o que é escolha minha, o que é aleatório, o mistério, e o que é a escolha de um outro que usou a liberdade mal, né? Existe também as consequências das escolhas, que nem, por exemplo, num vírus como esse, né? Você olha a história pregressa da China, existiu um tempo no qual, por causa de algumas realidades que o imperador da época, né, quando implantou o regime comunista, conduziu, de forma como ele conduziu, houve uma fome, isso é história, você só estudar a história, enorme, 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 enorme. E por causa dessa fome, foi muito comum lá eles comerem tudo quanto é tipo de bicho, né? Isso é história, né? Ratos e outros bichos, às vezes morcegos, porque a fome é dura, né, gente? Uma população enorme. E esse vírus nasceu justamente nessa situação, segundo o que a ciência tem até então, né? Uma pessoa que parece que teve envolvimento, comeu morcego, uma coisa assim, né? Até onde a gente sabe, claro, né? A ciência e o jornal nos dá essa informação. Então, você vê uma sucessão de coisas ali que não deveria ter acontecido. Claro, a gente não está culpando ninguém, né? Não estamos culpando, mas é uma coisa que aconteceu e que aconteceu em outras épocas da história também, sabe? Que um livre-arbítrio mal utilizado, uma situação que aconteceu e todos nós estamos pagando. Então, tem essas causas, obviamente, mas a gente não para nelas, né? A gente sabe que tem um mistério por trás também, tem muitas coisas, tem o mistério da iniquidade, mas a questão é que nós estamos no meio da tempestade, independente de como ela começou. Nós estamos no meio da tempestade. E nessa tempestade, a gente precisa se ancorar em Deus, se agarrar em Deus. Se agarrar. Sabe, para a gente não ser submergido. Porque diante de tudo isso, diante das maldições que a gente enfrenta, o que vai dar o tom, o que vai fazer a diferença é a maneira como a gente age no tempo de crise. É a maneira como a gente lida com a maldição. Sabe? Como você reage vai determinar o teu futuro. Você pode sair de um tempo de pandemia, de maldição,
mais forte ou como uma vítima, né? Como diz em inglês, better or bitter, melhor ou amargo, né? Você pode sair lutador ou revoltado, sábio ou insensato, agindo como derrotado, desistindo dos seus sonhos, ou mais forte, com novos projetos, mais resiliente, mais inspirado. A vida ensina quem quer aprender, né? Quem não quer aprender, ela doma. Mas quem quer aprender, a vida ensina. Muitos estão sendo domados pela vida agora, né? Por causa dessa resistência em aprender. E olha só, é importante aprender com a palavra de Deus que as dificuldades são oportunidades para aprendizado, para crescimento, para superar limites. Esses dias eu li uma entrevista que me chamou tanta atenção, um grupo de cientistas espaciais, né, astronautas também, pegou um grupo de abelhas e as levou para o espaço sideral, para ver como elas se comportariam, né? E soltaram as abelhas ali no cantinho da nave, e disse que foi uma festa, por causa da gravidade, né? A abelha não precisava bater asa, ficava lá, parecia que estava surfando, né? O cientista, até um dos cientistas disse que parece que a abelha estava pensando assim, é assim que devia ser a minha vida, sem ter que ir para as flores, pegar o néctar, produzir o pólen, sem bater as asas. Tinha, assim, os cientistas brincando, né? Abelhas que estavam assim, né? Parecia que estava no Havaí de férias, né? Curtindo. As abelhas nunca viveram uma experiência tão singular. No quarto dia, todas morreram. E o cientista chegou à conclusão que o que as matou foi justamente a atrofia. Porque a abelha foi criada para bater as asas, para ir à flor, para enfrentar as lutas de cada dia, né? Sair do conforto da colmeia. E que foi justamente a ausência de dificuldade o que matou aquelas abelhas. Então, diante da maldição, da luta, eu e você precisamos bater as nossas asas. E a luta todo dia, sabe? Sem desanimar, sem ficar esperando cair do céu, sem ficar se sentindo vítima. Porque, para muitos de nós também, nós fomos criados para enfrentar a vida, voar, enfrentar as batalhas de cada dia. Mas muitos de nós preferiríamos ficar aqui, deixa a gravidade me levar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que isso te mata. É no bater das asas que você cresce, que você se fortalece, que você se torna quem Deus te criou para ser. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice a sua dor. Aprenda com ela. Se torne mais santo através da sua dor. Se torne mais parecido com Jesus. Reze mais. É bonito quando a gente vê que uma pessoa aprendeu uma lição com a vida. Por exemplo, quem sofre um infarto e depois de um tempo começa a comer melhor, começa a se exercitar, começa a dormir direito. Claro, deveria ter feito isso a vida inteira, mas não fez e com a dor aprendeu a lição, né? É bonito quando a gente vê a pessoa que aprende a lição. O sofrimento precisa ser uma escola, né? Nós precisamos sair dessa pandemia melhores, mais generosos, mais resilientes. Nós somos uma geração, estatisticamente, sobretudo os mais jovens, mais frágil, mais fraca, mais sensível, né? Isso é estatística da Organização Mundial de Saúde. Por isso o número crescente de suicídios, né? Precisamos aprender com a dor. A pior coisa é uma pessoa que não aprende com o sofrimento, que não se deixa domar pelo sofrimento. Uma pessoa que tem a ancianidade, os cabelos brancos, mas que não adquiriu sabedoria. É lastimante. Como um homem uma vez que chegou em mim e falou, padre, peço que o senhor reze pelas minhas esposas. Na verdade, padre, eu vou casar de novo. Mas reze pelas esposas anteriores, esse vai ser o meu 4º casamento. Eu olhei, sim. Padre, reze, porque nenhuma das esposas soube me entender, nenhuma foi boa. E eu estou achando que essa 4ª também, não sei não, padre. Falei, o problema está só nelas, né? Será que 4 estão erradas e você está certo? Claro, eu falei de outro jeito, né? Com educação ali, com jeitinho. Mas, filho, será que não tem coisas no seu comportamento que você precisa mudar, né? Será que as 4, as 3 e agora a 4ª já estão erradas? Como um amigo de São Paulo, que certa vez me disse, padre, uma pessoa bateu em mim, aqui no meu carro, né, no trânsito, e eu disse para a senhora, a senhora tem que aprender a dirigir direito, a senhora já é a 5ª pessoa que bate no meu carro hoje. Eu olhei para ele e falei, Eu comecei a chamar ele de tira fina, né? Coloquei o apelido. A pessoa às vezes sofre, né? Estou usando exemplos assim do dia a dia, mas não aprende com sofrimento. Precisa ensinar. Talvez você desperdiçou oportunidades, estragou relacionamentos passados por causa de carência,
por causa de egoísmo, por ser muito teimoso, querer tudo sempre do teu jeito. Mas será que você não pode aprender com tudo isso? Será que você tem que entrar num outro relacionamento, fazer tudo errado, sair se achando uma vítima de novo e culpando o outro, sendo que o problema está em você e em mim? Não é? Será que a gente não pode ter sabedoria para aprender? A pior coisa é uma pessoa que chega à ancianidade sem sabedoria. Isso é uma maldição. Isso é uma maldição. O sofrimento sempre nos muda, para melhor ou para pior. Ninguém sai do sofrimento da mesma forma. Ele sempre nos muda, para melhor ou para pior. A chave, mais uma vez eu digo, é como você age, como você lida com o sofrimento, sabe? Claro que a gente não nasceu pronto, né? Nós estamos aprendendo, todos nós. Mas nós precisamos aprender. É bonito ver quando uma criancinha nasce. Seria muito chato, sem graça, essa criancinha já nascesse te ensinando inglês, ensinando o pai a trocar fralda, caminhando. Não, a gente vai aprendendo, né? Espiritualmente, humanamente, o pai e a mãe vai acompanhando, né? Deus está com a gente para nos levantar nas nossas quedas, mas a gente precisa aprender com tudo que nós estamos vivendo. Porque é entrando na lógica de Deus, é aprendendo com a dor que as nossas maldições são tornadas bênçãos pela mão de Deus. E olha, uma coisa que eu tenho aprendido, gente, Deus sabe como pegar a nossa bagunça, o nosso sofrimento e tornar isso uma mensagem, a nossa mensagem, sabe? Tem uma frase muito bonita também, que eu gosto de ouvir, que é assim, your mess will be your message. A sua bagunça vai ser a sua mensagem, né? Deus é especialista, Ele sabe pegar o seu sofrimento, a sua bagunça e tornar a sua mensagem. Fazer isso ser a sua mensagem, né? Esses dias eu li uma entrevista que me chamou muita atenção, que me fez entender mesmo que o nosso teste, a nossa prova, da nossa provação vai surgir o nosso testemunho, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente é capacitado, autorizado por Deus para ajudar pessoas que vivem situações como essa. Tem uma mulher nos Estados Unidos que em 1980, aliás, chamada Carrie Leidner. Ela tinha uma filha, novinha, a filha indo para a igreja, um cara bêbado atropelou e matou a filha dela na calçada. Ficou muito triste, como qualquer mãe, mas essa mulher começou um movimento nos Estados Unidos, gente, fortíssimo, que mudou as leis de todos os estados. Um movimento chamado MAD, Mães contra os Bêbados que Dirigem, uma coisa assim seria a tradução, né? Um movimento que mudou as leis dos Estados Unidos todas, que criminalizou o dirigir embriagado, que antes não era crime, né? Era um homicídio legal, né? Aceito por todo mundo. E só nos primeiros anos de trabalho dela, quase 1000 vidas foram poupadas, segundo estatísticas, por causa da iniciativa dela. A dor que essa mulher passou de ter perdido a filha, mas ela transformou o seu sofrimento na sua mensagem, no seu ministério, né? Ela ressignificou a dor, ela não parou na dor. Que bonito isso! Quantos ministérios, quantas missões, quantas vocações já não nasceram em momentos de dor, de aparente maldição, né? É preciso entender também que a cura vem quando a gente deixa de olhar só para nós mesmos e para a nossa dor e começamos a olhar para os outros. A nossa dor precisa se tornar um ministério. Das nossas feridas nascem os nossos dons, né? A nossa dor precisa se tornar um ministério. E é preciso a gente ter em mente que no sofrimento Deus está gestando algo novo para você. Uma prova, quando você passa por ela, você é aprovado por Deus e Ele te eleva a um novo nível, a um novo patamar, novas realizações, novas bênçãos. Outra coisa que eu vi no jornal esses dias que me chamou muita atenção, nos Estados Unidos também, uma mulher, disse que ela era um pouquinho acima do peso e tal, mas muito saudável e não gostava muito de ir ao médico, de se cuidar. E, de repente, ela começou a sentir muitas dores no corpo, um cansaço, um inchaço. Mas ela falou para o marido, eu não vou no médico, não vou ao médico não, estou trabalhando, estou bem. Passou um mês, ela começou a sentir uma dor nas costas tremenda. Começou a sentir uma dor assim também na região do estômago. E ela estava com medo de ter câncer, diz o marido dela na entrevista, mas ela falou, eu não vou ao médico. Lá é muito caro, né? Não tem sistema único de saúde como no Brasil e tal. Mas passaram-se mais alguns meses, ela não aguentou de tanta dor, começou a ganhar peso, mais ainda, não gostou, achou que estava com tumor. Foi, na hora que ela chegou no hospital, levaram ela para semi-UTI, o marido desesperado, achando que ia perder a esposa. E os médicos, ninguém achava que ela tinha. Isso passou no jornal, gente, há uns anos atrás, né?
De repente, um médico mais velho, experiente da equipe, chegou, colocou a mão, pediu um exame, chamou a esposa e falou: eu já sei o que ela tem. Daqui a poucos minutos eu te digo. Depois de 15 minutos, ele veio com o filho dela na mão. A mulher estava grávida e não sabia. Você acredita? Uma gravidez inteira. Na vida da gente também é assim. Quando ela teve o bebê, ela entendeu o propósito da dor que ela viveu, do cansaço, do incômodo, do desassossego, daquela aparente maldição. Ela entendeu o propósito daquilo quando a criança nasceu. No sofrimento, eu e você também estamos grávidos. Grávidos de um novo nível ao qual Deus vai nos elevar. Grávidos de uma nova missão. Grávidos de novas bênçãos. Grávidos de uma nova sabedoria, uma nova maturidade. Novos caminhos que Deus vai abrir, sim. É uma dor? É. Você está sentindo cansaço? Você está ganhando peso no caminho? Você está sentindo dor nas costas, como metáfora? Eu estou usando tudo isso? Tá. Mas como aquela mulher, ela não sabia que ela estava grávida. Mas quando ela pegou o filho nos braços, tudo fez sentido. Ela, louvado seja Deus, um filho, nem esperava. Sabe, o esposo também acolheu muita alegria. O seu sofrimento de hoje é um parto, é uma gestação. A sua perda de hoje, a sua angústia, a sua dor de hoje é uma gestação. Você ainda não vê, mas Deus está gestando algo novo na tua vida através do seu sofrimento. Deus está gerando novos sonhos para você através dessa situação que você está vivendo. Tem um propósito para a sua dor. Tem um propósito, sim. Quando o quadro estiver pronto, você vai ver a obra que Deus está fazendo. Ele não desperdiça nenhuma lágrima que você derrama. Ele sabe, ele entende você que chora sozinho, que se tranca no quarto, que está com medo de morrer, que está doente, recuperando o Covid, você que perdeu alguém. Mas olha, quando a criança nascer e Jesus colocá-la nos seus ombros, no seu colo, quando essa criança nascer, você não vai nem se lembrar da dor do parto. Você não vai nem se lembrar da dor, do desassossego dos meses de gestação. Porque Deus está gestando algo novo na sua vida através dos sofrimentos. Permaneça firme no Senhor. O bebê logo vai nascer. Jesus, ele suportou a dor, a cruz, porque lá ele já conseguia ver o nascimento da ressurreição, da vida nova, da igreja. No auge da cruz, olhe para o terceiro dia, olhe para a ressurreição. O bebê está vindo, vai nascer. E quando ele nascer vai ser lindo. Você está em dores de parto, mas Deus está gestando uma obra nova. É algo novo na tua vida. É uma criança que vai nascer. Creia. Deus já está agora, pela tua fé, transformando as suas maldições em bênção. Pela tua fé, Deus já está fazendo você bater as asas de novo. Você estava como essa abelha, estava chegando o quarto dia, ainda bem que no terceiro você acordou. É preciso bater as asas, é preciso lutar. É preciso olhar para Deus, permanecer firme, faça o seu melhor, reze, não desista. Vai nascer e quando vier a bênção, um novo nível, a promoção, vai ser lindo e ninguém vai roubar de você, porque os planos de Deus são perfeitos, Ele não erra, Ele não se atrasa. Senhor, nós te agradecemos por essa verdade que a palavra hoje nos revela. O Senhor pode transformar a maldição em bênção. O Senhor pode transformar a dor em vitória. O Senhor pode transformar a morte em ressurreição. O Senhor pode transformar o sofrimento em sabedoria. Sim, Senhor, nós não somos vítimas. Nós não vamos desanimar, nós não vamos permitir que a tristeza, o desânimo, a depressão, a doença vençam. Não, nós vamos lutar até o fim, nós vamos bater as nossas asas, nós vamos gestar, Senhor, o nosso novo ministério, o nosso novo dom que vai nascer através desse parto, dessa gestação que a gente está enfrentando. Pai, em nome de Jesus, cancela agora as maldições na nossa vida. Pai, em nome de Jesus,
cancela agora as maldições sobre as nossas famílias, as maldições na vida financeira, na vida relacional, na vida emocional, no casamento. Cancela agora, Pai, em nome de Jesus, as maldições sobre a nossa cidade, sobre o Brasil, sobre a nossa igreja, a nossa política, que toda maldição seja cancelada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cancela as maldições hereditárias que vêm de pai para filho, que vêm de gerações antigas para a geração atual. Cancela essas maldições, tira, Senhor, toda a legalidade do mal sobre as nossas vidas e famílias, Pai, em nome de Jesus. Age, Pai, pela Tua misericórdia e não pela nossa justiça. Somos pecadores, Pai, em nome de Jesus. Liberta-nos das maldições, torna em bênção as nossas maldições, não nos permita desanimar, Pai. Eu sinto que o Senhor está levantando muitas pessoas caídas. Eu sinto que essa palavra de hoje está sendo um divisor de águas na vida de muitas pessoas. A partir de hoje, você nunca mais vai se deixar dominar pela dor, pelo desespero, pelo sentimento de vítima, pelo medo como você estava se deixando, porque a partir de hoje você entendeu, a criança está nascendo, a criança está chegando, Deus está gerando um novo propósito, tem propósito para essa dor, o quadro vai ser lindo, o Senhor está pintando e vai ser especial e perfeito. Bendito seja Deus. Eu quero proclamar mais uma vez esta palavra de Gênesis. Nós lemos Neemias e o padre encerrou nesta pregação, complementou, posso dizer assim, com Gênesis, que diz: vós planejastes fazer o mal contra mim, Deus, porém, converteu-o em bem. Eu quero pedir ao Senhor que todo mal que se levanta sobre nós, o mal aparente, o mal declarado, o mal oculto, que todo mal planejado, lançado sobre nós, toda e qualquer fonte de malefício, as coisas que vão nos intoxicando, que vão nos amargando, coisas que vão nos matando aos poucos. É isto que a palavra de Deus vem nos dizer. Então que esta palavra nos encha da mais profunda esperança. Deus, porém, converteu todo mal em bem. Senhor, nós vamos cantar, mas eu peço esta palavra, ela não pode voltar sem produzir o teu efeito, porque é promessa tua. Então, produz em nós este efeito de sermos abençoados por ti, Verbo encarnado. Que esta palavra se torne vida na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos colaboradores da Fundação João Paulo II. Que esta palavra se torne vida na vida de cada um dos missionários, de cada um dos sócios evangelizadores, de todos os nossos evangelizadores porta a porta. Que esta palavra se cumpra, Senhor, porque Tu cumpres o que promete. Se foi proclamada é porque o Senhor está atualizando hoje, nesta hora. E Tu tens este poder de converter, de transformar todo mal em bem. Na nossa saúde, na nossa casa, na nossa família, nos relacionamentos. E eu convido você que reza conosco agora, apresente ao Senhor. Coloque sua vida nas mãos de Deus e vá você também rezando e pedindo: Senhor, que esta palavra se cumpra na minha vida, que todo mal dê lugar ao bem e à bênção que o Senhor tem para nós, que o mal se retire da nossa vida, que o mal vá aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós proclamamos neste dia de intercessão um dia de vitória. Proclamamos sim um dia de bênção sobre toda a comunidade Canção Nova. A Canção Nova é uma bênção. Que todo mal que se levanta contra nós, que se põe em retirada, e nós cantamos, proclamando a glória e a graça de Deus na nossa vida. Cante você também. Às vezes Deus te deixa perder o chão para você descobrir que pode voar. Amém. Vou repetir isso para você. Às vezes Deus te deixa perder o chão para você descobrir que pode voar. Eu não sei a situação que você está vivendo na sua vida, mas como o Padre nos trouxe no início, que você possa proclamar aí com toda a fé, diante desse sofrimento, diante desta prova, a palavra final vem de Deus.
a palavra final vem de Deus. Eu quero testemunhar cantando essa canção, que há 2 anos atrás, quando eu fiz a minha cirurgia, eu perdi toda a minha audição, surdo completamente. Mas Deus, um especialista que Ele é, Ele transformou aquele mal aparente, aquela maldição, numa bênção. Deus, mesmo diante daquele sofrimento, daquela incerteza, daquele medo, daquela surdez, Deus me inspirou a colocar ainda mais o meu coração nele e a proclamar com toda a fé do meu coração. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Proclame isso mais uma vez. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, Ele é. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar. Jesus, nome que liberta os cativos, que cura todo ferido e salva todo aquele que invocar. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, Ele é. Todo-poderoso é o seu nome, todo-poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Seja Deus por toda a libertação que Ele foi realizando em nosso meio. Mulheres que se sentiam oprimidas pela dor da perda de seus filhos, mães que não suportavam mais esta dor da saudade, é o próprio Deus que te consola, o Pai das misericórdias, consola o seu coração, consola o seu coração, consola o seu coração, consola o seu coração, consola o seu coração. Veja bem, filho, filha, você aqui nos acompanhando, estamos, como o padre disse, num número bem reduzido no santuário, né? Só a equipe extremamente necessária para essa transmissão e para o serviço da liturgia, da música. Você nos acompanhando em casa, de maneira especial, querido sócio evangelizador da Canção Nova, povo de Deus. Você na melhor idade, você criança, você profissional da saúde, você autônomo, você filho e filha de Deus. Nós estamos celebrando uma solenidade muito especial. E você sabe que essa solenidade é celebrada com essa característica toda que nós, esse ênfase que nós damos, desde o século IV. Antes, claro, se celebrava o fato do anjo ter chegado a Maria, mas uma festa, aconteceu essa celebração, a instituição dessa festa desde o século IV, com a construção lá em Nazaré, no norte do Estado de Israel, da Palestina, do Estado de Israel, da Basílica, pela mãe do imperador Constantino, Santa Helena. Ela descobriu o lugar onde era a casa de Maria, onde estavam as ruínas da casa de Maria, e ali edificou uma basílica para a Anunciação, celebrando esse mistério, e desde aquela época se começou a celebrar, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a Anunciação do anjo. É interessante que essa festa no início tinha um caráter eminentemente mariano, mas o Papa Paulo VI, com a encíclica Marialis Cultus, veio nos ensinando que essa é uma festa de Maria e de Jesus, porque Maria recebe o anúncio, né? E Jesus é o anunciado.
E essa festa é tão importante porque com a encarnação, veja bem, encarnação, Deus que se fez carne, a palavra que estava na eternidade, como diz São João, que se fez carne no ventre de Maria, com a encarnação inicia-se o processo da salvação humana. Jesus como o novo Adão, que veio na obediência a Deus redimir toda a humanidade, e Maria como a nova Eva, que obedece a Deus até as últimas consequências. E é tão bonito o salmo de hoje, né? Eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eu me lembro quando eu entrei no seminário, muitos anos atrás, né? Comecei a servir como seminarista, e é natural quando você começa o seu trabalho na liturgia. Eu não sabia como funcionava a liturgia, e naquela época eu ganhei uma túnica, né? Muito pano, imagina o tamanho do padre, né? Quase 2 metros. E eu interpretava que a liturgia tinha que ser uma coisa muito séria, às vezes assim até pesada, né? E eu lembro que na segunda missa que eu fui servir, o padre depois da missa chegou em mim e me disse: você lembra qual foi o salmo da missa de hoje? E o salmo era justamente esse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ele me disse: você acha que você está servindo com prazer? Você está passando esse prazer de servir? Você ficou a missa inteira com a cara amarrada. Me disse o padre, né? E aquilo me marcou tanto. Veja bem, eu era um jovenzinho, tinha acabado de entrar no seminário, mas me marcou muito, porque de fato ele falou: filho, a liturgia, a missa precisa ser o lugar da gente expressar a alegria de estar na presença de Deus. Claro, a gente não vai ficar fazendo careta na hora da missa, nem dando gargalhada, mas esse sentimento, esse mesmo sentimento de Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, esse mesmo sentimento do salmista, eu venho fazer com prazer a vontade de Deus, precisa estar no nosso coração. Eu preciso fazer com prazer a vontade de Deus. Aquilo me marcou. E o meu sentimento, a minha postura quando eu estava na missa mudou a partir daquele dia. E veja bem, essa festa, queridos irmãos, querido filho, querida filha que nos acompanha, ela é colocada estrategicamente no dia 25 de março, porque nela nós celebramos a concepção. Maria concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo nesse dia. 25 de março, nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Então, portanto, 9 meses, os 9 meses da gestação de Maria. Por isso que essa celebração está nessa data tão especial para nós, 25 de março. E veja bem, às vezes pode passar desapercebido, a gente fala: mas por que celebrar a Anunciação? Por que celebrar a encarnação de Jesus? Veja bem, isso é muito importante, porque, como eu disse, com a encarnação, com o sim de Maria, com a concepção virginal pela ação do Espírito Santo, se iniciou a salvação, o processo da salvação humana. Não foi só na cruz que Jesus viveu a kenosis, ou seja, o seu esvaziamento de si para obedecer a Deus, não. O maior esvaziamento foi com a encarnação. Mais humilhante, entre aspas, do que morrer numa cruz é um Deus se tornar ser humano, se tornar homem. Veja bem, é a mesma coisa se eu, o ser humano desse tamanho, visse um monte de formiguinhas brigando e quisesse me tornar uma formiguinha para ensinar a elas como se deve viver. Estou usando uma metáfora, né? Mas foi muito mais do que isso que Jesus viveu quando ele se fez homem, quando ele decidiu se tornar um ser humano como eu e você, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, com a encarnação de Jesus, com o fato de Jesus se tornar humano, essa foi a maior kenosis, o maior esvaziamento, a maior humilhação. Estou usando essa palavra mesmo, humilhação, para você e eu entendermos. E você sabia que ao longo da história, muitas pessoas tentaram negar o fato de que Jesus se fez homem. Existiu uma heresia nos primeiros séculos do cristianismo que veio da Pérsia, uma heresia chamada docetismo, dizendo que Jesus não tinha se encarnado e que a humanidade dele era somente aparente, ele não era verdadeiro homem, ele só era Deus e tinha uma aparência de homem. Mas a igreja condenou isso como uma heresia. O docetismo, você pode estudar uma das heresias cristológicas que a gente chama, né? Não, Jesus, ele foi homem em plenitude, ser humano em plenitude. Ele se encarnou no ventre de Maria, no seio de Maria, e viveu uma vida humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Os apóstolos combateram o docetismo naquela época do gnosticismo, né? Gnosticismo chamado também dualista da época, que negava a humanidade. Eles acreditavam que tudo que era humano era ruim, que só a alma que prestava. Mas Santo Irineu de Leão, um santo muito importante, que escreveu o Tratado contra as Heresias, ele dizia, veja bem, que aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Então ele dizia, Jesus assumiu a condição humana, ele se tornou homem como nós, ser humano como nós, para redimir, para elevar. Veja só que coisa linda. Deus se tornou homem, se tornou ser humano, para que o ser humano pudesse se tornar divino em Jesus, né? Deus se abaixa para ficar do nosso tamanho como ser humano, e se abaixando ele nos eleva à altura dele, à dignidade dele. Deus se fez homem para que o homem possa ser divino. Deus se fez humano para que o humano se torne divino em Deus, participe da vida de Deus através do batismo em Jesus. Que coisa linda, gente. Mais uma vez digo, Santo Irineu dizia, afirmou diante do docetismo, que aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Jesus assumiu a humanidade. Jesus veio mostrar para mim e para você que Ele se importa com aquilo que a gente vive, que Ele se importa com aquilo que a gente sente, que Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele não é indiferente ao seu sofrimento, à tua dor. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, introduzindo, já coloco esse degrau, Jesus se importa com você. Ele se importa com a dor, Ele se importa com a solidão, com o sofrimento que você vive, e Ele está com você. Mas veja bem, colocando essa introdução para explicar um pouquinho disso, nós, agora o Evangelho nos apresenta a figura de Maria. Gente, que encantadora a figura de Nossa Senhora no Evangelho de Lucas. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Se esse santuário tivesse cheio, eu já ia pedir aqui uma salva de palmas a Nossa Senhora. Como não está? Mas que figura encantadora. Diz a tradição que Nossa Senhora tinha ali entre os seus 12, 14, 15 anos naquela época. Que era a época que as mulheres casavam, né? Era uma época diferente. Elas casavam, mas tinha todo o apoio da família que casava junto, né? Diferente de hoje. E o anjo apareceu a Nossa Senhora dizendo: Ave cheia de graça, alegra-te cheia de graça. Você foi escolhida para ser a mãe do Senhor. E em Nossa Senhora aconteceu isso que o salmista nos levou a cantar hoje. Eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Nossa Senhora deu um sim generoso para a vontade de Deus, para a missão que ela tinha recebido de Deus. Nossa Senhora deu um sim com prazer, com alegria, com generosidade à sua missão, sabe? E nós somos convidados a seguir esse exemplo. Veja bem, saiba que Deus tem um propósito para a tua vida, filho, filha que me acompanha. Deus tem um propósito para você, Ele tem um propósito para a tua vida. Sim, como Ele teve para a vida de Maria, como Ele teve para a minha vida, eu sou sacerdote. Deus tem uma missão para você, um propósito para você. E infelizmente, nós estamos num tempo no qual, quando é festa, quando está tudo bem, nos carnavais da vida, muita gente se esquece de Deus e se lembra só no momento de dor, de pandemia, como esse que nós estamos vivendo. Não tem problema, Deus é Pai, Ele está aí para te acolher agora mesmo no teu sofrimento. Mas veja bem, esse sofrimento, essa dor, essa pandemia, precisa também nos ensinar algo. Precisa nos ensinar a dar mais espaço para Deus na nossa vida e a dizer sim para o projeto de Deus com generosidade, como Maria, não só no momento de dor, mas em todos os momentos da nossa vida. Precisa ter espaço para Deus e para a vontade dEle na minha, na sua, na nossa vida, filho, filha. Precisa ter espaço para Deus. A gente precisa dizer sim com generosidade. E aqui eu quero construir um louvor, um agradecimento público para aqueles que estão dando sim à sua missão, como Nossa Senhora nesse tempo difícil. Para os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, os policiais, os caminhoneiros, os borracheiros, os que trabalham também nos supermercados, nas farmácias, que às vezes com medo também, querendo ficar na quarentena, né? Mas que estão saindo, cumprindo a missão. Deus conta com você, não tenha medo não. Se você pode se cuidar, se você não precisa sair, fique mesmo em quarentena, se cuide. Mas se você, que não está no grupo de risco, precisa sair, tem que trabalhar, vá com fé.
Vá como Nossa Senhora, acreditando que o Senhor vai te proteger. Se você é um médico, por exemplo, e tem que sair, né? Veja bem, não estou falando para ninguém fazer loucura. Estou falando para aqueles que estão na linha de frente desse combate de um vírus como esse. Sabe? Fazer com prazer, com generosidade e entender que Deus tem um chamado para nós. Você que está em casa, vou falar com quem está em casa aqui, o Guilherme vai fechar para mim. A maioria está em casa hoje, né? Você que está em casa, saiba disso. Deus tem uma missão para você. Não só agora nesse tempo de pandemia que você tem que rezar e se voltar para Deus. Claro, sobretudo nesse tempo porque Deus é Pai, né? E Ele acolhe você, Ele ajuda você, Ele levanta você. Mas diga o seu sim para Deus, mesmo quando tudo estiver bem. Mesmo quando as coisas estiverem ok. A gente tem que pensar em Deus, tem que dar espaço para Deus na nossa vida. Ele tem um chamado para você, um propósito para a tua vida. Enfim, gente, lendo esse evangelho hoje, eu percebi uma coisa muito especial. Esse evangelho apresenta para nós 4 ordens da parte de Deus. E essas ordens são muito especiais, sobretudo num tempo como esse que nós estamos vivendo, de pandemia de coronavírus. Um tempo desafiante como esse. Um tempo de sofrimento, um tempo de crises financeiras, desentendimentos na esfera também, todas as esferas da sociedade, política, tantas coisas a gente está vendo, né? E eu não sou comentarista, então não vou entrar nesses pormenores. A minha missão aqui é falar da fé, falar de Jesus, é falar da liturgia. Mas veja bem, nesse tempo tão desafiante, no qual muitas certezas que a gente tinha começaram a ruir, nós somos convidados a entender quais são as ordens de Deus a Nossa Senhora e a cada um de nós nesse evangelho. Sabe qual é a primeira ordem de Deus no evangelho? Que Deus disse a Nossa Senhora e está dizendo a mim e a você? Lucas 1:28. Alegra-te. Alegra-te. Essa é uma ordem de Deus para mim e para você, filho ou filha. Nesse evangelho de hoje, alegra-te. Sim. Nós precisamos entender que a alegria que Deus nos chama a ter, Papa Francisco diz que a alegria é o respiro, a alegria cristã é o respiro da alma, é o que nos faz não morrer por dentro. O Papa Francisco disse em uma das suas catequeses ano retrasado, é o respiro da alma. A alegria cristã é essencial para que nós não percamos a sanidade mental nesse tempo. É uma ordem de Deus, como ele disse a Maria, alegra-te. Deus está dizendo a você e a mim hoje, alegra-te. É uma ordem, alegra-te. E o Papa São João Paulo II, certa vez numa homilia do dia da Anunciação, da solenidade da Anunciação, ele disse o seguinte, preste bem atenção, alegrai-vos porque Jesus veio ao mundo. Alegrai-vos porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Por que o anjo ordenou a Maria que se alegrasse? Porque ela portaria Deus dentro de si. Porque Deus estava com ela e conosco. Deus ia vir fazer morada no meio de nós. E essa é a ordem de Deus para você também, para mim. Alegra-te, alegra-te. Por quê? Porque independente da pandemia de coronavírus, independente do problema de saúde, tem tanta gente tratando problemas de saúde já que já tinham e com medo de ir no hospital, pessoas tratando o câncer, pessoas gestando, você gestante, confie em Deus, confie em Nossa Senhora, ela vai guardar você, o Senhor vai guardar você, não tenha medo. Tantas pessoas perdendo a alegria, por quê? Por causa da pandemia de coronavírus, por causa do medo, porque está tratando uma situação de saúde, por causa do problema financeiro, mas Deus está ordenando, alegra-te. Por quê? Porque eu estou com você. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele está no meio de nós. E a nossa alegria não é uma alegria irresponsável. Ah, eu sou um bobo alegre, padre. Ah, eu estou alegre porque eu estou alegre. Não, a tua alegria tem fundamento nessa verdade. Ele está no meio de nós. O Senhor está com você. Você não está atravessando essa pandemia. Você não está atravessando essa tempestade sozinho. Existe um Deus que nunca te deixa, nunca te abandonará. Ele está no meio de nós, Ele está com você. Então veja bem, se a gente perde a alegria, a gente vai se amargando, a gente vai se revoltando, a gente vai se entristecendo. O livro do Eclesiástico diz que a tristeza matou a muitos. Então nesse tempo, para manter a alegria, mantenha os seus olhos fixos nessas verdades, nessa certeza.
Ele está comigo. E o Papa Francisco dizia que a alegria é dom do Espírito Santo, ela não depende das circunstâncias. Olha, eu tenho dó de quem se alegra só quando a circunstância é boa. Se eu estiver na praia com dinheiro sobrando, padre, se eu estiver lá no carnaval, se eu tiver o carro que eu quero, se eu tiver 10 quilos a menos, 5 quilos a menos, eu vou ser alegre. Filho, a verdadeira alegria não depende das coisas. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria é dom de Deus. Ela te faz capaz de sorrir mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da tempestade. Então escolha cultivar a alegria, escolha enxergar que Deus está contigo. Segunda ordem que o Evangelho de hoje nos dá, e essa ordem é especial. No versículo 30, a ordem é: não tenha medo. Não tenha medo. O anjo disse a Maria e está dizendo agora para você. Essa é uma ordem de Deus para você, filho, filha. Essa é uma ordem de Deus para você que nos acompanha em casa. Mais uma vez quero falar com você em casa, com quem está aqui, mas com milhares de pessoas que estão em casa. Você que não está podendo ir na igreja, você que está sem confessar e queria confessar, você que está sentindo um pânico porque você está ouvindo tantas notícias. Deus está te dando essa ordem: não tenha medo. Ele deu a ordem a Maria através daquele anjo, e hoje Deus está enviando um anjo aí na tua casa para arrancar esse medo do teu coração e para te dizer: confia, eu sou o teu Deus, eu cuido de você, eu te seguro com a minha mão direita, eu te sustento com a minha destra vitoriosa, como está escrito em Isaías 41. Sabe, é uma ordem de Deus para você mesmo, para você João, para você Mônica, para você Flávio, para você Walter, para você José Francisco, para você Joana, para você idosa, idoso, para você tratando esse câncer, para você na gestação, que está gestando o seu filho, para você com a imunidade baixa, para você que tem uma doença degenerativa, para você no grupo de risco, diante dessa pandemia, para você que está sozinho, que tem depressão, para você que está com crise financeira, que não sabe o que vai fazer. Jesus está dizendo: não tenha medo, e essa é uma ordem. Não tenha medo. E por quê? O anjo disse para Nossa Senhora: não tenha medo. Porque encontraste graça diante de Deus. Ou seja, por que, Maria? A graça de Deus veio sobre você. Porque você não está sozinha. Não tenha medo. Gente, e mais uma vez eu digo, para você que está no grupo de risco, pode ficar de quarentena, e dá para ficar de quarentena, não tenha medo de ficar nessa quarentena. Tem gente que parece que tem formiga no pé, né? Não consegue ficar dentro de casa, como eu tenho gente assim na família. Está no grupo de risco, está na melhor idade, tem que sair para todo lado. Não tenha medo de obedecer e de ficar em casa. Fique em casa. Agora você que precisa sair, você que é profissional da saúde, mais uma vez eu digo, você que é policial, você que tem que fazer o que só você pode fazer nesse tempo, não tenha medo, vá com a proteção de Deus. Seja prudente, se cuide, faça o seu melhor, seja prudente. A fé não exclui a prudência, a fé não exclui a razão, como diz aquele documento lindo da igreja, Fides et Ratio, a fé e a razão. Mas se é preciso assumir, assuma sem medo. Assuma sem medo. E olha, não deixa o medo dominar você. Mais uma vez eu digo, sejamos prudentes, cuidemos sobretudo dos nossos idosos, das pessoas no grupo de risco, lutemos para evitar o contágio social que vai ser prejudicial para aqueles que podem, que estão no grupo de risco. Mas não deixa o medo dominar você. Não deixa. Sabe, Deus deu essa ordem para Nossa Senhora: não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus. Você não está sozinha, Maria. E mais uma vez eu digo para você, é você mesmo, mulher gestando a sua criança. Esse pânico não vem de Deus. Jesus está dizendo: eu estou contigo, confia. Sabe? E olha, existiram tantas pessoas na Bíblia que tiveram que enfrentar, tantos personagens, né? Enfrentar o medo e assumir as suas missões, e esperarem a tormenta passar, com confiança em Deus. Nossa Senhora, gente, Nossa Senhora, com certeza, era tentada a ter medo. Uma mulher numa sociedade que infelizmente era muito machista. Ela não sabia nem como explicar para José que ela ia chegar grávida em casa. Mas ela acolheu a ordem de Deus. Eu imagino Davi. Gente, Davi, uma criança,
cuidando dos rebanhos do seu pai. A Bíblia diz no livro de Reis que Davi, para defender os rebanhos do seu pai, enfrentava o leão e o urso. Você tem noção o que é isso? Você sabia que a mordida de um leão, ela tem aproximadamente de 400 a 430 quilos? Ou seja, despedaça você na hora. Você sabia que a mordida de um urso pardo, por exemplo, é uma das mais potentes que existem, despedaça um ser humano, os seus ossos? Davi enfrentou o leão e o urso. Davi enfrentou Golias, aquele gigante. Mas veja bem, Davi não era um inconsequente. Davi disse antes de enfrentar Golias: olha, você é um gigante treinado desde criança, Golias. Você vem a mim com a espada, com a armadura, com o escudo, zombando de mim. Mas saiba você, Golias, eu vou até você em nome do Senhor. Ele não era um inconsequente, ele ponderou os riscos, ele lutou para ser prudente até onde deu para ser prudente. Mas ele assumiu, ele enfrentou, porque a força dele vinha de Deus. Mais uma vez eu digo, precisamos ser prudentes. Você na melhor idade não sai de casa, fica em casa, se cuida. Você é do grupo de risco, se cuida, não brinca com a sua vida. Isso é tentar a Deus, é desobedecer a Deus. Mas olha, não deixa o medo ser o teu conselheiro. Seja um homem e uma mulher de fé, porque Deus está com você. E Deus não decepciona. Deus não decepciona. Santo Tomás de Aquino dizia que diante dos flagelos, das crises, das guerras, das pandemias, a gente precisa crescer em virtude. Na virtude, no amor a Deus, no amor aos outros, na coragem. A gente precisa crescer na alegria. A gente precisa crescer vencendo os pecados capitais, né? A gula, a luxúria, a preguiça, a inveja, o orgulho. E a gente precisa crescer no amor. Não é para você ficar com medo. A crise pode tirar o melhor de você se você a enfrenta com fé. Não tenha medo, tenha fé. Sabe? Esse é um tempo de crescer na virtude. Esse é um tempo, você que está ficando em casa, talvez brigando. Eu fiquei tão triste com uma estatística que eu vi numa cidade da China. Foi uma das primeiras ali atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Que nesse tempo de quarentena lá na China, eu não lembro qual que foi a porcentagem exata, mas parece que os divórcios cresceram 70%, 70 ou 60%, uma coisa assim. Mas um número exorbitante. E o jornalista que deu essa notícia até fez uma brincadeira, né? Parece que os matrimônios não resistiram a muita proximidade, né? O marido e a mulher ficaram em casa junto, começaram a se bater. Se bater, às vezes, não fisicamente, mas nas palavras, que tem palavra que dói mais que um murro, né? Tem palavra que dói mais que um chute no rosto. Mas olha, tempo de crise é tempo de crescer na virtude. Que o Brasil não repita as estatísticas dessa cidade chinesa. Que você agora, que a sua esposa não peça divórcio depois dessa quarentena, porque não aguenta mais ficar com você, porque você é muito chato, né? Ou porque você talvez está sendo muito chata, mulher. É tempo de crescer na virtude. Está ficando em casa? É tempo de ser mais paciente, não ficar brigando por bobeira. É tempo de respeitar o espaço do outro. É tempo de ser mais gentil. Às vezes a gente trata as pessoas como se a gente estivesse apartando bezerro, né? Como diz lá no sítio. Estivesse cuidando de cavalo. Só que olha, você não está cuidando de cavalo, não. Você precisa, filha, com respeito, digo, mas com autoridade. Respeitar a tua esposa. Você precisa falar com ela com jeito. Você precisa respeitar o seu esposo, o seu filho. E você também, esposo, ajuda. Para de bagunçar toda a casa, toda hora, sujar tudo, né? Às vezes a gente precisa ajudar também, né? Melhora a mira a hora que você for no banheiro, pelo amor de Deus. E tantas outras coisas. Mas, como Santo Tomás dizia, é tempo de crescer na virtude. É tempo de crescer no amor a Deus, rezando mais. É tempo de crescer no amor ao próximo, na paciência, na tolerância, na compreensão. Você que tem uma pessoa idosa em casa, e eu sei que tem gente que tem por temperamento uma inquietude interior e gosta de sair, e quando tem que ficar em casa fica inquieto, entediado e começa a descontar nos outros. Mas trabalha o teu temperamento, que não aconteça um divórcio depois desse tempo. Pelo contrário, que você se apaixone ainda mais pela sua esposa. Nossa, padre, eu fiquei em casa e percebi como essa mulher é fantástica. Nossa, padre, eu fiquei mais em casa e percebi como o meu marido é maravilhoso. Percebi como os meus filhos são inteligentes. Que seja um tempo de crescimento na virtude, no amor, no respeito, de
conversar mais. E terceira ordem, fechando essa do não tenha medo, que Deus através do anjo deu a Nossa Senhora e a mim e a você nesse evangelho. Versículo 1:37. Deus nos dá a seguinte ordem através da afirmação que o anjo fez. Para Deus, nada é impossível. Versículo 37. Deus está nos dando essa ordem. Cultive uma fé carismática, porque para Deus nada é impossível. O anjo disse que Isabel, na idade avançada, na velhice, concebeu um filho. E depois ele diz, para Deus nada é impossível. Através dessa afirmação, Deus está dando essa ordem para mim e para você, como deu para Maria. Tenha fé, uma fé carismática, uma fé como a de Maria, uma fé que acredita sem ver, uma fé que crê que Deus faz o impossível. Padre, depois dessa crise eu vou ficar afundado em dívidas. Para Deus nada é impossível. Você vai trabalhar, ser prudente, ser sensato, mas confiando em Deus. Porque olha, filho, se Deus coloca a mão, se Deus abrir uma porta, ninguém pode fechar. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus age, ninguém pode parar a ação de Deus. Então é preciso ter uma fé carismática. Hoje eu conversava com uma pessoa que me dizia assim, Padre Adriano, eu quero acreditar, Padre, mas como é difícil crer sem ver. Eu estou vendo, Padre, a situação como está. Eu perguntei para essa pessoa, será que você está vendo tudo? Será que tudo que você está vendo é o tudo? Ou seja, a nossa visão é limitada. A gente não consegue enxergar que mesmo na tempestade, Deus está trabalhando. A gente não consegue muitas vezes perceber, enxergar, conjecturar que mesmo no meio da tempestade, Deus está trabalhando. Gente, mesmo quando parece que tudo está caindo, quando parece que é o fim, Deus vem e entra com a providência. Então não ache que você está vendo tudo. Não acha que você está vendo e acabou a esperança. Não, pelo contrário. O teu Deus é um Deus de milagres. O teu Deus é um Deus poderoso. O teu Deus é um Deus que ressuscitou mortos, que curou doentes, aleijados, leprosos, que fez cegos enxergarem, surdos ouvirem. E Ele pode curar você. Ele pode abrir um caminho onde antes não existia. Ele pode fazer o rio correr no deserto. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Então Deus está te dando essa ordem. Tenha uma fé carismática, uma fé que crê mesmo sem ver, uma fé que vê, mesmo que não é possível humanamente ainda se ver. Ande na fé, não na visão. E a última ordem desse evangelho, saiba contar com o Espírito Santo e se deixar fortalecer por Ele. Versículo 35 diz o seguinte, Maria disse, ela apresentou ali as causas do seu medo, ela apresentou ali as causas da sua apreensão, ela disse, mas Senhor anjo, Senhor Deus, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, eu não tive ainda nenhuma relação com José, como que eu vou ficar grávida? E o que o anjo diz para ela no versículo 35? O Espírito Santo vai vir sobre você, Maria. E quando o Espírito Santo vem, Maria, tudo se transforma. Quando o Espírito Santo vem, a fraqueza se torna força. Quando o Espírito Santo vem, a cura acontece. Quando o Espírito Santo vem, a libertação acontece. Quando o Espírito Santo vem, a ressurreição, a providência, a transformação acontece. Então, ou seja, conta com o Espírito Santo, Maria. Deixa o Espírito Santo te surpreender. Conta com o Espírito Santo. Talvez você hoje, filho, filha, pela situação que você está vivendo, a depressão voltou, o pânico voltou, os pensamentos de morte voltaram. Talvez você está se sentindo sozinho. Talvez aquele pecado que você já tinha até vencido há tanto tempo está voltando porque você está em casa. E você está caindo recorrentemente, e você se sente incapaz de vencer o teu gênio forte, o teu temperamento difícil, você se sente incapaz de vencer esse medo, você se sente incapaz de vencer esse pânico, você se sente incapaz de encontrar sabedoria para dar força para os seus filhos, para cuidar do seu pai idoso, da sua mãe idosa, para animar você mesmo diante desse câncer, para encontrar esperança dentro dessa cadeia, para encontrar ânimo você, profissional da saúde. Mas Deus está dizendo, conta com o Espírito Santo, peça o Espírito Santo sobre você, que Ele vai vir e vai te fortalecer.
que Ele vai vir e vai te encharcar, que Ele vai vir e vai te aperfeiçoar, vai te levantar, vai te libertar desse vício, dessa fraqueza que te consome, desse mau pensamento. Filho, filha, quando o Espírito Santo vem, tudo se transforma. Quando o fogo do Espírito Santo vem, a cura acontece, o milagre acontece, a libertação acontece. Você não está sozinho. Deus te deu o Espírito Santo, Deus te dá o Espírito Santo para que você se levante da queda, para que você se levante da tristeza, do pecado, da desesperança, da falta de fé, e comece a acreditar, e comece a lutar, e comece a não desistir, porque Deus é fiel e Ele está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida, você não está sozinho, e hoje Ele envia o Espírito Santo sobre você. Ele já está enviando agora o Espírito Santo sobre muitas pessoas que nos acompanham, que estavam desanimadas. O Espírito Santo é a força, é o Espírito que vem do Pai e do Filho, e que nos levanta, e que nos liberta. Senhor, eu te peço nesse momento, por intercessão de Nossa Senhora, derrama o teu Espírito Santo agora, Jesus. Por intercessão de Maria, sobre quem nos acompanha, vem Espírito Santo. Sobre quem está aqui nesse santuário, mas sobretudo sobre os filhos e filhas que nos acompanham, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus agora e batiza cada um que está conosco nos acompanhando. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre os profissionais de saúde, sobre os policiais, os médicos, aqueles que estão tendo que trabalhar, que sair de casa. Vem Espírito Santo. Sobre as gestantes, o Senhor me revela muitas mulheres grávidas que estavam desanimadas, com medo profundo. O Espírito Santo está libertando você agora, filha. E Ele está te dizendo: eu estou contigo, coragem, essa criança está sendo bem formada e vai ser uma bênção. Vem Espírito Santo sobre as mulheres gestantes. Vem Espírito Santo agora sobre os idosos, sobre aqueles que estão na cadeia, na prisão, que estão nos leitos dos hospitais, sobre aqueles que talvez já foram infectados pelo novo coronavírus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre aqueles que estão tratando um câncer, que têm uma doença degenerativa, que estão no grupo de risco. Vem Espírito Santo e nos liberta do medo. Nos liberta, Espírito Santo, da ansiedade, do pânico, do desânimo. Vem Espírito Santo e nos dê uma fé carismática agora, nos ensina a enxergar com os olhos da fé. Vem Espírito Santo e nos liberta do medo. Vem Espírito Santo e nos dá a alegria, que é dom do teu amor, a alegria que nos faz estar em paz, alegres, contentes de dentro para fora, mesmo diante da tempestade, das perdas, do sofrimento, da depressão, do coronavírus. Vem Espírito Santo, liberta agora quem nos acompanha em casa, quem está aqui. Vem Espírito Santo de Deus, nos transforma, nos levanta. Ressuscita a nossa esperança, Espírito Santo. Ressuscita a nossa fé, Espírito Santo. Ressuscita o nosso ânimo, Espírito Santo. Vem e dai-nos uma fé carismática, nós queremos. Vem Espírito Santo, nos dá o dom da alegria, mesmo no meio da tormenta. Nos dê a tua paz, Espírito Santo. O Espírito Santo está libertando muitas pessoas que estavam sem paz, pessoas que estavam tristes, que tinham perdido a confiança. O Espírito Santo está libertando agora. Espírito Santo, levanta o nosso ânimo. Espírito Santo, nos batiza agora. Batiza os idosos. Batiza essa pessoa teimosa que continua sendo imprudente saindo de casa, que ela não tente mais a Deus. Vem Espírito Santo, nos encharca agora. Encharca quem está em casa. Vem Espírito Santo, nos ressuscita agora. Fogo abrasador, com teu fogo abrasador, reinflama-me, ó Senhor. Para encerrar, reinflama-me, cante. Reinflama-me com teu fogo abrasador, com teu fogo abrasador. Reinflama-me, ó Reinflama-me, ó Bem Senhor. Reinflama. Com teu fogo abrasador, reinflama-me, ó Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova Play. Canção Nova Play.